Olá, gente! Sejam muito bem-vindos nesse domingo lindo, né? Que eu, a Geucineia, Regiane, Maria Cristina, Lane, Gide, Bernadette, Cleamilda, Helenice, Francisca, Marinalva e muita gente bonita hoje decidiu cuidar da sua saúde mental, né? Continuar essa jornada aqui. Afinal de contas, os problemas eles não deixam de existir, né? Todos os dias, fielmente eles estão ali, né, presentes nas nossas vidas. Então, por que vamos deixar de buscar a nossa cura emocional, né? As nossas providências para cuidar do nosso lado emocional. E por isso vocês merecem parabéns, viu? Parabéns por ter escolhido o melhor lugar que vocês poderiam estar hoje, que é cuidando de quem? De vocês, né? Vocês não estão aqui, né, por causa da Alfa, por causa que alguém te convidou. Você está aqui porque você se ama, você quer ficar melhor, você quer progredir na sua vida emocional, por isso você está aqui. Então, seja muito bem-vindo. A equipe da Alfa fica feliz, né? Nos sentimos honrados por você, né? Yara, Zilma, Raimunda, Marinalva, Ana, Bela Gomes e tantos outros aqui, né? Falei alguns nomes só para representar tantos outros decidiram estar aqui. Hoje, domingo, logo depois do almoço, a vontade de tirar um soninho, né? Aquele soninho de domingo de tarde, mas vocês optaram em estar aqui. Eu também, viu, gente? Eu também gostaria de tirar um soninho. Gosto do soninho hoje, domingo, é de lei, né? Mas a Alfa fez um compromisso com vocês que nós não abrimos mão, né? Nós não abrimos mão desse compromisso, então, domingo de tarde, estamos aqui conectados com vocês. E o tema de hoje, muitas pessoas devem se lembrar, coloquei lá no grupo. Alguém está lembrado do tema de hoje? Quem tiver lembrado, levanta a mãozinha pelo Zoom e só cita o tema de hoje. Caso alguém. Gente, a gente dá preferência a quem está com a câmera ligada, tá bom, gente? Por questão de segurança, a gente prefere quem está com a câmera ligada, porque aí a gente sabe, né? Quem está ali, enfim. Eita, foi um monte de gente. Despisquei o olho, foi um montão de gente que levantou aqui a mão agora. Mas vamos dar a oportunidade aqui para a dona Zilma. Zilma, eu vou pedir para a senhora ligar o som, aí é só clicar aí, que aí liga o som. Apareceu aí? Isso. Pode falar, dona Zilma, qual é o tema de hoje? Que eu estou O, esquecida. o tema que você colocou é sobre traumas. Isso mesmo. Ó, gente, tem muita gente ligada. Quando eu perguntei qual era o tema de hoje, mas foi tantas mãos aqui que eu fiquei chocada. Olhei aqui, rapidinho aqui para a tela aqui e de repente tinha todo mundo aqui sabendo qual era o tema de hoje. Deixa eu só aqui desligar aqui, gente, o chat, porque acaba recebendo muita mensagem aqui no chat e acaba me desconcentrando. Então, eu preciso desligar aqui o chat. Quem. Vou ver aqui como é que eu faço para conseguir desligar esse chat aqui. Pronto, eu acho que agora eu consegui. É só porque senão eu me desconcentro. Mas vamos lá, hoje o tema é trauma. Gente, quem não conhece ainda o trabalho da equipe da Psicoterapia Alfa, acesse nosso site psicoterapiaalfa.com. Muitos que estão aqui agora conectados conosco são pessoas que receberam convite, são pessoas que já fizeram, que receberam indicação de pessoas que já fizeram terapia conosco, né? São alguns alunos nossos, para quem não sabe, nós também ministramos formação na área de psicoterapia. Então, alguns estão aqui como alunos, né? Porque querem aprender cada vez mais para poder perpetuar esse trabalho, né? Querem fazer outros projetos como esse também, então estão aqui aprendendo também para logo depois estar repetindo aqui essa ação, essa atitude, né? Muitos aqui receberam convite de amigos, enfim. Se você não conhece o trabalho da Psicoterapia Alfa, a Alfa tem uma equipe de psicoterapeutas e nós atendemos, gente, pessoas aqui do Brasil, só aqui nessa sala aqui tem pessoas do Brasil inteiro, né? No início aqui, quem chegou cedinho estava falando, sou do Rio de Janeiro, sou do Maranhão, Rio Grande do Sul, São Paulo. Aqui tem gente do Brasil inteiro e de outros países, porque nós também atendemos brasileiros fora do país, tá bom? Então, conhece um pouco mais o nosso trabalho, conhece a importância dele, tá bom? E como todos estão atentos aqui, o assunto hoje é traumas.
Quando eu pedir a participação da assistência, gente, vocês levantam a mãozinha no Zoom, procura ser breve, só para a gente conseguir dar o conteúdo inteiro, tá bom? Procura ser objetivo nas respostas. Bem atenção na pergunta, se quiser participar, seja objetivo na sua resposta. A gente queria ficar aqui a tarde inteira, mas a Yara, a Ana, a Marinalva, a Francisco, todo mundo tem compromisso depois daqui. Então, por isso que a gente precisa se esforçar para terminar no horário, tá bom? Mas vamos lá. Sobre a questão de trauma, gente, você que está aí agora, olhando para mim, já se perguntou, já parou para pensar em como o seu passado tem um impacto na sua vida hoje? Você já se perguntou por que certas memórias, certas emoções, reações surgem assim de repente, mesmo quando parece que não tem razão, você não convidou essa memória, essa reação, essa emoção? Ou ainda porque é tão difícil avançar em certas áreas na vida, como se houvesse uma força assim invisível puxando você para trás? Você quer, você tem talento, as pessoas te elogiam, mas alguma coisa parece assim te amarrar. Alguma dessas perguntas já passou assim na sua cabeça? Aquela emoção que do nada você repudia ter aquela emoção, mas ela aparece. Você sabia que tem uma parte do nosso cérebro chamado hipocampo que ele serve para registrar? Tem uma excelente memória nesse hipocampo, só você vendo. Você vive, 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 ele registra tudo, tá ali, ó, digitando. Em algumas épocas estavam datilografando e não deixa passar nada. E fica registrando, registrando tudo. E tem coisas que você não se lembra que aconteceu, mas ele registra não só o acontecimento, ele registra também a emoção gerada por aquele acontecimento. Consegue entender? Não só o acontecimento, mas registra também a emoção que gerou com aquele acontecimento. Olha que coisa. Então, às vezes, você não se lembra do que se passou, mas a emoção está ali, muitas vezes aparece sem ser convidado. Porque algo muito semelhante acabou ali surgindo, porque a sua parte do cérebro está funcionando muito bem e acaba acontecendo isso. Essas perguntas, gente, ela de início pode parecer desconfortáveis, mas são exatamente o que nós precisamos explorar quando falamos de traumas. Porque, de fato, os traumas, eles moldam a forma como pensamos, como sentimos, como nos relacionamos, mesmo que a gente não perceba. Mas vamos ver o que são exatamente esses traumas. E sobre essa questão de moldar quem nós somos, por que reagimos, olha que interessante. Um tempo atrás eu passei por uma experiência bem simples. Eu fui numa loja de cosméticos, uma loja de preço popular de cosméticos. E tava eu e uma amiga e eu, na verdade, né? A gramática diz que ela tem que vir na frente, então uma amiga e eu. E aí, uma funcionária da loja abriu um produto, colocou assim na mão, cheirou e comentou com a colega dela. Falou assim: ai, minha, você viu que chegou aquele mesmo creme, só que agora é de pepino, muito bom. Já comprei aquele outro, agora vou comprar esse, muito bom. Olha o cheiro dele. Duas colegas de trabalho conversando, né? E muito bom. Já comprei daquele outro, agora eu vou pegar um desse aqui para mim. Quando a loja fechar, vou pegar um desse, vou comprar um desse aqui para mim aqui na loja, que ele é ótimo. E a minha amiga e eu estávamos observando essa cena simples, né? Uma cena simples de duas colegas de trabalho ali conversando. E aí, quando saímos da loja, logo eu ia comentar algo sobre isso. Eu ia dizer assim, ó. Eu ia dizer assim, gente, se ela é funcionária da loja, apesar de ser uma loja de preço popular, ela é uma funcionária da loja e ela gosta dos produtos de lá, né? Então deve ser bons, porque ela já convive lá. Parece ser tão baratinho os preços, mas parece ser bons. Eu pensei assim, e ia falar. Só que antes que eu falasse, a minha colega falou assim: você viu que absurdo? Ela abriu aquela embalagem, poderia contaminar o produto. Eu que nunca mais compro nessa loja. Deve ser uma porcaria, porque onde é que já se viu o funcionário abrir e ver o produto e colocar na mão? Eu fiquei assim, gente, como que pode? Como a visão de mundo das pessoas são tão diferentes. Nós duas vimos a mesma cena e pensamos coisas totalmente diferentes.
Não é dizer assim que alguém me contou, foi um telefone sem fio, não. Nós duas olhamos para a mesma cena, mas ela interpretou, né, como uma falta de respeito ao consumidor e que poderia contaminar. E já eu achei o máximo, né? Eu achei o máximo porque eu imaginei que se a funcionária da loja, né, consumia aqueles produtos, né, conhecia e achava legal, então eu achei que era uma prova social de que poderia ter uma possibilidade daqueles produtos ser bons. Mas por que tanta divergência, gente? Alguém quer dar um palpite breve? Porque eu tive uma visão, pode levantar as mãos, viu? Eu tive uma visão e ela outra completamente diferente. Completamente diferente. Alguém imagina por que isso acontece? Ou talvez até já aconteceu com você também. Ana, querida, fale para nós. Ana Reis. Então, eu acredito assim um pouquinho mais no ponto de vista da pessoa ser otimista ou pessimista, no caso ali, né? A gente tende, a tendência nossa, de repente, é ver sempre algo de bom, valorizar e perceber aquele negócio como uma experiência boa, algo bom pra gente, né? Já a outra pessoa, ela já leva mais pro lado negativo, mais pessimista, já consegue ver o problema antes de ver a solução. De repente, a gente vê a solução antes do problema. Eu acredito que tem, assim, a ver com a criação um pouco também, né, ou aquela pessoa que só vê coisas ruins. Às vezes o negócio tá bom na frente dela, mas ela tende a negativar tudo que ela vê. Eu acredito que tem um pouco a ver com isso. Ótimo, Ana. Obrigada por se expressar. Maria Cristina quer falar brevemente também para nós, Maria. Fala aí para nós sobre essa atitude. Por que nós vimos a mesma situação e uma interpretou de um jeito e outra de outro? Qual é o que é que você acha? Eu acredito exatamente isso. Muitas vezes a pessoa passou por uma situação e nessa situação as coisas negativas ocorreram. Então, quando ela vê uma pessoa feliz fazendo algo de bom, então aquele lado pessimista, aquele lado negativo dela, ele acaba transparecendo. E aí ela acaba vendo que todas as coisas ao redor estão sendo erradas. Não deveria ser feito daquela forma. Ótimo, Maria. Obrigada por se expressar. Vamos deixar agora para a próxima pergunta, viu? Quem levantou, continua levantando. Senão a gente não dá continuidade. Mas vamos lá. Todas as respostas estão corretas, né? Relativamente corretas, só tem, né, mais motivos, mas os motivos que vocês falaram estão corretos. Um leva para um lado, o outro leva para o outro. Mas vamos lá. E alguém falou aí, né, sobre a questão de criação, é isso mesmo. São as experiências e como uma pessoa absorveu aquela experiência. Imagina que aquela pessoa que falou que o produto pode ser contaminado e tal. Imagina se ela é filha, de repente, sei lá, de uma enfermeira que viveu num ambiente hospitalar, falou muito de contaminação, né? Que passou uma infância lavando muito as coisas, porque, né, tem micróbios, tem bactérias, e fulano, e o filho de Beltrano pegou uma bactéria, perdeu, ficou cego e ficou aleijado e perdeu o rim, e muita coisa, né, por causa disso. Imagina, então, para ela abrir um produto cosmético, colocar na mão, né, foi coisa de outro mundo, né? Eu, por minha vez, né, tô dando só um exemplo, né? Não fui criada dessa maneira, né? Até um dia desse saber o que era vírus, nem bactérias, nem nada. Então, né, não tive essas experiências de doença. Então, eu só olhei, eu só pensei na prova social que o produto poderia ser bom, já que os funcionários que vê aquele produto todo dia, né, tá usando, já validou, já vai comprar do mesmo produto, né? Só que de um outro componente. Então, eu olhei por esse lado. Então, a visão de mundo que eu tenho, que é a dona Zilma, a Yara, Gelcineia, Rosidete. Gente, é muito nome difícil, viu? Mas tudo bem. Então, cada um vê a mesma coisa e interpreta de uma maneira diferente por conta das suas vivências. Uma geladeira, eu digo, menina, que coisa, hein? Que geladeira boa, rapaz, e tá barato, né? De repente a pessoa vê a mesma geladeira, o mesmo preço, para outra pessoa é caro. Não é assim? Então, tem coisas que é do mesmo jeito, tem a interpretação, a maneira como a pessoa absorve aquilo ali é completamente diferente. Então, a visão de mundo que a pessoa tem interfere na realidade dela. Afinal de contas, aquilo é barato ou é caro? É perigoso ou não? Depende da visão de mundo que você tem. Só que assim, enquanto for um produto, um cosmético, né, baratinho, se você comprar ou deixar de comprar, talvez não faça efeito na sua vida.
Mas, gente, quando é um relacionamento? O príncipe encantado que chega e você vê um sapo. Ou o sapo que chega e você vê um príncipe encantado. Muda tudo agora a vida, né? Agora muda tudo. Agora o negócio começou a complicar. Agora as decisões têm efeitos, né? E quando é o emprego? Esse emprego é um emprego escravo, não presta não. Gente, que oportunidade, que emprego ótimo, vai me levar a outro patamar na vida. Agora começa a mexer agora, né? Agora mexe com o seu lado financeiro, com sua carreira profissional, com seus relacionamentos. Agora mexe com tudo. Então, agora é hora da gente começar a perceber se a visão de mundo que nós temos hoje está completamente ligada às nossas experiências do passado, ou a gente tem que tomar posse dessa vida, né? A gente tem que agora assumir a nossa responsabilidade como pessoas e viver essa vida agora, né? Em vez de estar sendo moldado completamente pelos efeitos que você teve no passado. Mas vamos esclarecer aqui o que são traumas, tá bom? Quem quiser anotar alguma coisa, não anota tudo não, senão você não presta atenção aqui na nossa terapia. Gente, o campo da psicologia e da neurociência, né, baseado nesses dois estudos, os traumas eles são definidos como experiências profundamente perturbadoras ou ameaçadoras que impactam diretamente o funcionamento do nosso sistema nervoso. São eventos que, para o nosso cérebro, para o nosso corpo, representam um perigo extremo, que ultrapassa a capacidade de processamento e resposta emocional saudável. Seja um trauma único, como um acidente, uma perda súbita, ou traumas repetitivos, como abusos ou negligências prolongadas, né? Essas experiências, elas deixam marcas duradouras, né? Marcas invisíveis, mas profundamente enraizada. E quando a gente fala assim, Thalita, mas tem situação que não foi trauma, mas me gerou uma experiência, ou quando eu passo por uma situação, mesmo sem trauma, eu me emociono. Sim, isso é quando gera em você uma resposta saudável. Saudável. Você vê um barulho de uma freada drástica perto de você, qualquer pessoa vai se assustar. Pode vir um carro aí desgovernado, né? Mas tem pessoas que ouvem apenas o barulho do motor do carro, silêncio, já está assustado. Entendeu? Então, gerar emoções é normal. Nós somos emoções, nós temos mesmo que ter emoções. Alegria, medo, podemos ficar extasiados, né? Emocionados, felizes, faz parte da nossa vida e das nossas emoções. Isso é resposta saudável do corpo. Só que chega uma hora que a resposta ela não é mais saudável. Ela gera uma ansiedade drástica, como se você estivesse sempre à beira da morte. Sempre à beira de algo muito ruim. Então, isso atrapalha muito a vida, porque você não está gerando uma resposta saudável. Então, quando enfrentamos uma situação que nos causa trauma, né? Uma série de respostas químicas e hormonais, eles entram em ação imediatamente. O cérebro ele libera uma carga intensa de hormônio de estresse, como cortisol, adrenalina. Para quê? Para nos proteger. Esta é uma resposta de luta, de fuga, que mobiliza nossos recursos para enfrentar ou escapar a uma situação ameaçadora, né? No entanto, em uma situação de trauma extremo, nosso sistema de defesa ele pode até travar, dar um bug na mente, como que uma sobrecarga no sistema. E quando isso acontece repetidamente, cria um ciclo em que nossa biologia e nossa mente ficam presas a essas respostas, mesmo após o evento traumático. É como se você ficasse num pause. Pausou agora a sua vida. Então, agora, você continua, porque a vida vai lhe obrigar a continuar, né? Os dias vão continuar passando, mas em sentido emocional você está pausado ali, porque bugou. Sabe? Sabe quando buga o sistema? Sabe quando o computador trava? É mais ou menos assim. Bugou o sistema. Então, como você está pausado ali naquela situação, a próxima situação que vier, pouquinho parecida, mas muito pouco mesmo parecida, você está ali naquela carga de adrenalina, naquele estresse absurdo.
mas não condiz com o que você está passando agora, tá? O acidente, né, ou quase acidente, o barulho do motor não é um acidente, mas você pode dar uma crise de ansiedade. Você pode dar uma crise de ansiedade e parar no hospital. Por quê? Porque você está parado naquele acidente lá atrás, ou naquele quase acidente lá atrás. E agora é só o barulho do motor. Consegue compreender? Porque muitas pessoas ficam ansiosas por coisas que nós consideramos pouco, nós consideramos quase nada, e a pessoa está ali com o coração acelerado, com falta de ar, né? Está tremendo, está suando, está prestes a infartar. Por quê? Porque ela está pausada naquele momento que ela vivenciou. Aprender sobre isso nos dá mais empatia, não dá, gente? Nos dá mais empatia com o próximo. Quando você vê alguém passando por isso, não acha que é frescura, não acha que é besteira. Se você mesmo passa ou passou por isso, em uma situação que alguém disse, mas fulana, vamos lá, eu vou falar aqui o nome de alguém. Mas Andresa Oliveira. Andresa, menina, como você tá, só por isso? Você tá assim, só por isso? Então, eu talvez não passei porque a pessoa passou. Então, vamos respeitar o sentimento do outro, né? E nada impede você também passar por isso, né? Uma hora ou outra. Então, é importante nós desenvolvermos esse tipo de empatia, lembrar que muitas vezes a pessoa pode estar pausada naquilo ali. E os efeitos, gente, dos traumas? Os efeitos físicos, psicológicos, neurológicos. Os efeitos dos traumas, gente, eles são muito amplos e são profundos. Tem um impacto diretamente na bioquímica do nosso corpo, até a estrutura dos nossos pensamentos e emoções. Vamos entender esses efeitos e os níveis dele. Por exemplo, os efeitos hormonais. Quando um trauma ocorre, o cérebro libera uma quantidade significativa de hormônio do estresse, especialmente o cortisol. O cortisol, em níveis muito elevados ou por um tempo muito prolongado, ele desgasta o corpo, ele afeta o sistema imunológico, ele interrompe os sonos. Brincadeira? Prejudica a memória, a capacidade de foco. A repetição dessa resposta ao estresse pode levar a um estado de vigilância constante, o que muitos chamam de hipervigilância, onde a pessoa está sempre alerta, aguardando a coisa pior acontecer. A gente falou neste instante aqui sobre pessimismo, né? Essas pessoas pessimistas, claro que nós não estamos aqui incentivando de jeito nenhum. Mas você talvez consiga compreender aquela pessoa pessimista. Parece que ela está sempre na expectativa do mal. Ela está sempre na expectativa de algo muito ruim acontecer. Porque aquela liberação de cortisol ao extremo em algumas épocas da vida danificou a estrutura cerebral. Isso é bioquímica, gente. Isso aí não é suposição, não é achismo, não é equipe alfa só que está falando, não. Isso é comprovado cientificamente. Danificou. Já observou, por exemplo, uma mesa? Uma mesa, você passa ali um paninho molhado, tá tudo certo. Uma vez eu trabalhei no escritório, ainda bem que o meu ex-patrão não tá aqui, mas eu vou revelar aqui uma época que eu quase infartei de medo. Eu tava no escritório, gente, e nos meus primeiros dias de trabalho, eu queria lá impressionar meu patrão, peguei um paninho e comecei a limpar assim as coisas, sabe? E, gente, foi uma tragédia. Eu passei um líquido, eu não sei se eu não vi ou se eu não percebi. Um líquido no pano e passei bem em cima do teclado do computador, gente. Mas só precisou uma passada para acabar com tudo. Mas, menina, eu tinha vontade de correr, de sair pelo vitrô, ir no banheiro, entrar no vaso da descarga. Eu queria sumir daquele lugar. Porque em uma passada de pano, eu danifiquei todo o teclado de um notebook, muito caro, inclusive. Então, veja, se fosse um paninho molhado ou um pouco úmido, não teria danificado. Mas, a depender do que eu coloquei naquele pano, em uma passada só, arrancou as letras do teclado tudo. Observou que uma passada por uma superfície pode vir danificar tudo? Então, essa liberação, né, muita do cortisol, aqueles momentos, danifica o sistema nervoso da pessoa. Então, ela fica ali sempre em sinal de alerta. Thalita, mas mesmo quando o momento acaba? Sim, mesmo quando o momento acaba. É como se ela estivesse o tempo todo ali ligada, esperando algo ruim acontecer. Consegue entender a gravidade disso? Né? Como você, de repente, pode estar convivendo com alguém
que passa por isso, que é assim com você. Eu não estou falando aqui para a gente, né, aceitar o que a pessoa diz ou até ser pessimista. Estou apenas dando uma explicação do que pode acontecer caso você seja uma pessoa pessimista ou conviva com alguém assim. Essa pessoa pode estar aí pausado nesse momento. Efeitos neurológicos. O trauma ele é capaz de reestruturar o cérebro, ou seja, dar uma nova estrutura. O hipocampo, que é a região ligada à memória que eu falei aqui, muitas vezes se encolhe em pessoas que passam por traumas intensos, dificulta o processamento de novas memórias e distinção entre o passado e o presente. A amígdala, que é o centro das respostas emocionais, ela se torna hiperreativa, fazendo com que qualquer situação seja percebida como potencialmente grave, como ameaçadora. Em paralelo com o córtex pré-frontal, uma outra parte do nosso cérebro, responsável pelo raciocínio e pela tomada de decisões, sofre uma diminuição na atividade, o que torna difícil a regulação emocional. Calcularam aí os danos que um trauma pode fazer? Gente, o hipocampo, ele é reajustado, ele é diminuído. Imaginou, se você passasse por um trauma e sua perna encolhesse, você ia ficar como agora e andar a vida toda mancando, não é isso? Então, gente, uma parte do cérebro encolhe e você perde a capacidade de muitas funções que seriam naturais, que seriam óbvias, que seriam lógicas, que seriam fáceis, né? Por exemplo, o córtex pré-frontal, ele é uma parte do cérebro que ele ajuda a regular as emoções, nem mais nem muito. Ajuda você a ser uma pessoa ponderada, equilibrada. Só que ele perde parte dessa função, por isso que existem muitas pessoas desequilibradas. Porque o córtex pré-frontal perdeu parte da função de manter o equilíbrio. Então, tem pessoas que gritam, brigam, se ofendem com isso aqui, ó. Pouquinha coisa aqui. Já viu? Você conhece alguém? Eu conheço alguns. Você conhece alguém que você fala assim, com fulano a gente tem que pisar em ovos. Conhece alguém assim? Que se ofende com tudo. Que você não pode falar muita coisa. Que você fala algo, pede desculpa imediatamente. Você nem sabe por que está pedindo desculpa, mas já pede, porque já sabe que fulano vai se ofender. Então, veja só, tem pessoas que têm essa capacidade de equilíbrio diminuída. Por quê? Por causa dos efeitos dos traumas. Então, traumas não é brincadeira, gente. Pessoas que sofrem traumas, eles também têm bloqueios psicológicos, emocionais. Em resposta às mudanças, surgem bloqueios que têm um impacto em muitas fases da vida. Pessoas traumatizadas, elas tendem a evitar situações que possam disparar lembranças do trauma. Um processo conhecido como evitamento. Então, esse comportamento, ao invés de aliviar a dor, reforça o trauma, aumenta ainda mais a intensidade das reações emocionais. Muitas vezes esses bloqueios podem gerar ansiedade, depressão, dificuldade de confiar em outros, sensação de desconexão, parece que você não combina com ninguém, ninguém combina com você. E essa questão de dificuldade de confiar, né? Se você sofreu um trauma no trabalho, olha quanto prejuízo você vai ter. Agora você não trabalha mais. Agora você tem ansiedade numa entrevista de emprego. Agora aquele caminho ali te faz mal. Então, aí o que aquelas pessoas fazem? Evitam essas situações. Evitam. Mas quando ela evita essa situação, vamos lá, dar um exemplo aqui. Quem quiser comentar, pode comentar. Pode levantar a mão. Se alguém passou por um trauma e ela fala assim, ai, minha, foi muito traumático para mim. Olha, só de pensar eu me arrepio e olha, me dá ansiedade. Menina, que dia difícil, minha, que dia. Olha, aquele dia foi o pior dia da minha vida, foi um terror. Então, agora, essa pessoa evita coisas que façam lembrar daquele trauma. Vamos lá. Isso ajuda ou isso atrapalha? Brevemente, vocês podem falar. Ajuda ou atrapalha? Evitar as situações que causaram trauma, gente. Ajuda ou atrapalha? O que é que vocês acham? Vou deixar vocês responderem. Andréia Gabriel. Pode comentar, Andréia.
Bem, no meu caso, eu vejo que evitar essas situações atrapalham, né? Para mim, no meu caso, atrapalham. Eu tenho síndrome do pânico e a primeira crise que eu tive foi no centro da cidade, então eu evito ir ao centro sozinha. E quando eu vou, eu tento manter a calma e equilibrar os pensamentos para não ter crise por ter que passar pelo local onde ocorreu. Evitar, ou então enfrentar, e muitas vezes eu enfrento o problema, vou de encontro a ele para poder vencer, porque eu não posso deixar que ele me vença. Então, eu me esforço para poder fazer isso. Mas tanto atrapalha como ajuda. Ótimo, obrigado, querida, pela sua expressão. Gente, tem alguém que levantou a mão aqui, mas não está com a câmera ligada. A gente, né, vai dar a oportunidade de quem tiver com a câmera ligada por questão de segurança, tá bom? Vamos lá, dona Regina. Ligou a câmera agora, estamos vendo sua beleza. Agora, comenta aí, ajuda ou atrapalha? Bom, eu tive tudo, tá? Eu tive um surto psicótico, eu estava trabalhando. Então, veio tudo. Veio síndrome do pânico, veio confusão mental, vozes, medo. Eu tive tudo que você possa imaginar, que eu precisei até me afastar do trabalho. Eu só fiquei boa, boa mesmo, depois de 5 anos fazendo terapia, fazendo medicação, tomando medicação, mas o que me ajudou bastante foi eu me manter afastado de tudo. Eu me afastei de tudo. Eu só não me afastei do meu marido e da minha família, porque eles se juntaram para me ajudar naquela hora. Mas as demais coisas, eu não voltei nunca mais no meu trabalho, nunca mais. Me afastei. Hoje eu também não faço mais o meu trabalho. Eu sou costureira, mas eu não tenho vontade nenhuma de pegar em máquina para costurar, em tesoura, não tenho. Acabou. Acabou para mim isso aí, tá? Ok. Então, E no o caso que da me senhora, será ajudou foi afastar. afastar. Então, a senhora acha que afastar, né, ajuda. Ok. Obrigado, viu, por expor sua opinião. Vamos lá seguir, gente. Então, isso algumas pessoas vão achar que ajuda, outras pessoas vão achar que atrapalha, né? Mas isso aí, cada um, né, tem uma opinião, inclusive, baseado na sua própria experiência, né? Como a amiga ali falou, né? Me afastei, hoje estou melhor, me afastei completamente, né? A outra amiga falou, não, eu tento enfrentar, né, para poder ir vencendo. Então, cada um, gente, baseado no que vai decidir da vida, vai decidir se afastar ou vai decidir enfrentar. Quando alguém busca psicoterapia, por exemplo, aqui na Alfa, fala assim, Thalita, olha, meu trauma foi com o trânsito, mas eu vou viver como, gente? Como eu vou viver longe do trânsito? Vou viver trancado dentro de casa? Será que eu viver trancado dentro de casa faz bem para algum ser humano? Isso é unânime? Não. Se isolar nunca faz bem para ninguém, né? Esse é um conselho antigo de provérbios antigos, né? Que fala que quando a gente se isola, né? A gente acaba ficando muito egoísta, porque a gente pensa só na gente mesmo. Você não ajuda ninguém, você não vê o sofrimento das outras pessoas, você não se sente útil, né? Então você acaba piorando também emocionalmente. Mas quando alguém busca psicoterapia para vencer um trauma, né, que está relacionado a uma pessoa, a um lugar que é inevitável o encontro, a passagem, como a amiga André, por exemplo, no centro da cidade. Ela poderia até nunca mais no centro da cidade, mas não seria uma situação fácil. Vamos lá. E no centro da cidade é difícil. Nunca mais no centro da cidade também não é fácil, né? Porque ela ia sofrer cada vez que ela quisesse comprar uma roupa nova, experimentar uma roupa nova, né? Quando os amigos dela marcassem o encontro no centro da cidade. Então, ia ser sofrimentos fragmentados, né? Um pouquinho de sofrimento todo dia, porque ia começar a bloquear a vida em todos os sentidos. Na psicoterapia, nós temos um recurso que chama enfrentamento saudável. Opa! Enfrentamento saudável. Se eu pegar agora a dona Regina, né? A força, colocar ela na empresa que aconteceu o trauma, numa máquina de costura, será que isso é um enfrentamento saudável? Claro que não, né? Ela precisa desenvolver, caso ela deseje, ela precisa desenvolver habilidades psicoemocionais
que vai colaborar para esse momento de maneira fracionada, lenta, saudável, talvez acompanhada. Enfim, por exemplo, uma pessoa que passou por um acidente de trânsito, uma BR, ela precisa ir logo dirigindo numa BR no momento de pico? Claro que não. Mas ela pode ir na cidade mais tranquila, como carona, depois ela vai para o banco do motorista, dirigir ali na cidade, e lentamente, no momento dela, depois de algumas sessões, desenvolvendo habilidades psicoemocionais de enfrentamento saudável, ela volta, assim, aquilo que ela tanto gostaria de voltar. Não é o caso da Regina, que não deseja voltar, mas outras pessoas desejam voltar às suas atividades normais. Elas desejam ir em ambientes mais movimentados, né? Em ambientes maiores, numa peça de teatro, no cinema, né? Um encontro com amigos, num passeio, enfim, num show, em alguma coisa que ela queira ir e no momento ela não consegue. Então, existe essa questão do enfrentamento. Então, isolar-se completamente da situação, quando isso muitas vezes nem sequer é possível ou vai tirar a sua qualidade de vida, não ajuda, certo? Quando isso é necessário para você, ou quando isso vai privar a sua qualidade de vida, né? Por exemplo, a máquina de costura. Não necessariamente eu preciso, né? Eu posso comprar roupa pronta, eu posso pagar uma costureira, enfim, de repente eu não quero mais e tá tudo bem. Mas um centro da cidade ou outras coisas desse tipo pode prejudicar muito a sua qualidade de vida. Então, se afastar completamente da situação do trauma, nesse caso, né, pode não te ajudar, tá bom? Vamos lá. Gente, a urgência de buscar essa superação. A urgência de buscar essa superação. Gente, curar-se de um trauma não é apagar o que aconteceu. Não tem como apagar o que aconteceu. Mas sim construir um novo relacionamento com essas memórias, onde você agora é o protagonista e não mais a vítima. Então, curar-se do trauma é isso. Quando alguém chega na psicoterapia e fala assim, olha, eu gostaria de esquecer esse momento. É possível? Não. Mas você pode lembrar sem essa dor. Sem essa dor. Talvez você se lembre de alguma situação de perda. Você perdeu um ente querido, um amigo na morte, e é um dia muito, 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 muito triste. E se isso já faz algum tempo, talvez você agora lembre dessa pessoa sem chorar mais tanto. Talvez você lembre até das piadas que ele fazia, ou que ela fazia. Ou talvez você come e lembre, eita, mas fulano gostava de comer isso assim, assim, assim. E até dar risada dessa situação, né? Você já não lembra mais com tanta dor. Então, você esqueceu da morte da pessoa? Não. Mas o seu relacionamento com essa lembrança já não te traz mais dores, mais ressentimento, ou mágoa, ou qualquer um desses sentimentos. Então, é o relacionamento com aquela situação que vai mudar. E agora você não é mais vítima daquela situação, agora você é o protagonista. Agora você consegue sair daquela situação e observar, né? Observar aquela situação agora com outros olhos. É isso que a terapia faz. Não é apagar, não. Para apagar da mente, você tem que levar uma queda, bater a cabeça e ter amnésia. Aí, provavelmente, vai, talvez, apagar essa memória. Mas não é isso que a gente quer, né? Ninguém aqui quer ter amnésia. Nós queremos ter um novo relacionamento com essa emoção, com essa situação que a pessoa viveu. Então, curar-se ou superar isso é onde entra aqui a resiliência. Essa palavra começou a ser muito popular nos últimos anos, né? É uma palavra que nós usamos para descrever a capacidade de se recuperar, de superar, de transformar a dor em aprendizado e a angústia em força. Resiliência não é uma habilidade inata, nasci resiliente, não. É algo que nós podemos desenvolver ao longo da vida. E é por isso que estamos hoje aqui, porque nós queremos ser pessoas mais resilientes, porque não temos, às vezes, como impedir passar por mais traumas,
por mais situações difíceis. Todos nós estamos sujeitos a isso. Mas nós desejamos que essas situações não nos afetem mais tanto quanto algumas outras situações já nos afetaram, já nos deixaram tristes. Então, nós queremos desenvolver algo chamado resiliência. Superar traumas é um caminho fácil ou difícil? O que vocês acham? Será que superar trauma, gente? Passei por um trauma e superar fácil ou difícil? Fala para nós, Bernadette. Vai vir uma solicitação para você ativar seu som. Agora foi. Deixa se dá para ouvir. Ótimo, seu áudio está perfeito. Pronto. Então não é fácil, não. De jeito nenhum. Quando a gente passa por um trauma que ele danifica, né? A parte que você falou aí, ele parece que enraiza dentro do nosso cérebro, né? Parece que fica uma raiz de lá que permanece e faz questão de estar sempre fazendo a gente lembrar ou então sentir aquelas mesmas emoções ruins. Então, não é fácil. E nem é fácil também esquecer, não. Por mais que a gente se esforce, tente, mas é muito difícil. Quem passa por traumas profundos que chega a doer até na alma, né, muitas vezes, precisa muito de ajuda para poder lidar com isso. Muito bem, dona Bernadette. Parabéns, obrigada aí por ter se expressado. E é isso mesmo, a Bernadette ela apresentou muito bem. Cleomiro, você quer falar brevemente para nós se passar por traumas ou superar traumas é fácil ou é difícil? Pode falar aí. Tem uma solicitação para você ativar seu som. Eu estou colocando aqui a solicitação, pedir para ativar o som. Não está conseguindo? Não está conseguindo ativar o som, né? Não está aparecendo na sua telinha ativar o som? Está aparecendo? A gente não consegue te ouvir. Mas a dona Bernadette, ela... Tá me ouvindo? Agora sim. Pronto. Então, Thalita, a coisa mais ruim da minha vida, que eu achei, que eu já vi, que eu já passei, foi superar uma perda, né? Foi a perda do meu filho. Eu até aqui eu não consigo superar. Vai fazer 2 anos, mas é a dor maior do mundo, como a pessoa que falou agora disse. É a dor maior do mundo. Então, eu melhor, você tem me ajudado bastante, pelo que você tem falado, para mim mesma, até no particular, porque eu tenho falado para você, né? Além de ter perdido meus filhos, tem outros filhos que até chegou a me chamar de narcisista. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Eu sou isso. Fui pesquisar, né? Eu digo, meu Deus, coisa tão difícil lutar com filho. Então, eu ainda passo por esse trauma, sofro muito, mas eu estou tentando melhorar cada dia mais, estou aprendendo, estou mudando. Agora você falando e eu aqui chorando, porque não é fácil. Não, Clemilda, eu vou ativei o mudo aqui da Clemilda. Não é fácil, né? Clemilda, ela sempre nos acompanha na terapia em grupo, né, Clemilda? Não teve oportunidade ainda de fazer uma terapia individual, mas ela tenta sempre acompanhar. Gente, e é interessante quando as pessoas comentam, porque a gente começa a se imaginar, se ver, né? De repente está cada um na sua casinha aí, e a gente não sabe quem está conectado junto com a gente, mas aí quando alguém comenta, aí a gente vê que está cada um carregando uma dor, né? Todo mundo na sua casinha, mas fazendo suas anotações, pensando nas suas dores. E quando eu falei aqui, né, sobre os efeitos, né, dos traumas, né, como até a dona Bernadette aí comentou, né, tá bem atenta, né, sobre esse dano que causa ao cérebro de verdade, né? Vou deixar aqui para finalizar essas duas perguntas a Hortência e a Claudeci para comentar. É fácil ou é difícil superar um trauma? Eu cliquei aqui para ativar o seu som. Aí você clica aí. Aí primeiro a Hortência, depois a Claudeci.
Ó, tá pedindo para ativar o som aí na sua tela. Oi, Oi, a me Claudeci ouve? conseguiu ligar o som. Não, foi a Claudeci Hortência que conseguiu ligar. Foi a Claudeci que conseguiu ligar o som. Aí a Claudeci vai falar primeiro já, que ela conseguiu ligar, logo depois a dona Hortência. Pode falar, Claudeci, querida. Eu tô pegando o gancho da irmã, da colega Bernadette, né? Uhum. Não é fácil superar traumas. Já está dizendo que é trauma. Trauma já é uma a palavra trauma já denota que é uma coisa, não é uma coisa boa, né? E como você explicou muito bem, né? E de dano chega ao ponto de danificar, né? O hipocampo da gente, né? Então, uma coisa que chega como que encolher o nosso cérebro, imagine, chega a, não é fácil. E pegando o gancho dela, a pior parte é essa. Além de não ser fácil, ainda tem as pessoas que tornam a coisa pior do que o que já é. Porque a gente está tentando, está lutando. Nós estamos lutando, lutando, lutando. Porque se nós estamos aqui agora, é porque nós estamos buscando ajuda, certo? Mas quando a gente procura ajuda de quem mais a gente precisa, a gente não acha. E eu sou solidária à dor dela. É isso que eu queria dizer. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Claudeci. Obrigado por expressar seus sentimentos. Hortência, querida, você conseguiu ligar seu som? Hortência não conseguiu ligar o som. A gente solicita para você ligar, aí a pessoa ativa o som aí na tela. Aparece na sua tela aí, ó, ativar o som. A gente vai deixar para uma próxima oportunidade, tá bom? E vamos dar continuidade aqui. Então, como vocês mesmos falaram, né? E é uma realidade. Danifica uma parte do cérebro, encolhe uma parte do cérebro, libera cortisol mais do que deveria e danifica, né? Igual o líquido que eu coloquei no pano lá do escritório, né? Passei na superfície, saiu arrancando tudo, né? Se fosse um outro líquido, não danificaria. Ou se fosse outro sentimento bom, cadê que ninguém morre de amor, né? Muito amor, muita coisa boa, não danifica, né? Mas muito cortisol, sim. Tá ali, então o cortisol é um veneno? Não, não é um veneno. É porque ele, em grande quantidade, se torna um veneno. Ainda bem que a gente tem cortisol. Por quê? Porque quando a gente vê uma situação de perigo, a gente consegue correr, gritar, ligar, tomar uma atitude, graças ao cortisol, que deixa a gente em alerta, né? Para a gente tomar uma atitude. Mas uma criança de 5 anos, 6 anos, 7 anos, será que precisava estar em tanto alerta? Com medo de um abuso ou por maus tratos, né? Será que precisava esse alerta todo? Não, não foi com esse objetivo, né, que nós temos o cortisol. O cortisol tem outro objetivo, que inclusive de tornar a nossa vida inclusive muito boa. Se a gente está jogando lá um vôlei, né, e a bola está vindo na nossa direção. Então, um pouco de cortisol faz bem, né, para a gente conseguir pular, pegar a bola, jogar bola, ou um futebol, alguma coisa desse tipo. Então, faz bem. Não é que o hormônio ele é um veneno, mas em grande quantidade, né? Na situação errada, no momento errado, nos deixa em alerta a ponto de danificar a nossa qualidade de vida. Porque aí a gente perde o sono, ou é aquele sono que a pessoa está dormindo e acordada ao mesmo tempo, sabia? A pessoa dorme a noite toda e acorda cansada, porque parte do cérebro dela estava o tempo todo acordado, né? Com medo, com ansiedade, com angústia, né? Com solidão, tudo isso funcionando, né? E a pessoa pensando que está dormindo. Aí acorda cansada, a pele começa a ficar feia, o cabelo começa a cair. Então, existe os efeitos negativos que vão se perpetuando, né? Então, em resumo, traumas são feridas invisíveis que carregamos, mas que podem ser curadas. A superação dos traumas é uma jornada de autodescoberta, né? Onde cada um de nós pode transformar, como eu falei, a dor em poder, a fragilidade em força, o medo em liberdade. Resiliência é isso. É mais do que resistir, é se reinventar, é tomar o controle e se tornar a melhor versão de nós mesmos.
estamos aqui, né? Como a colega falou, estamos aqui juntos nessa jornada em busca de cura, de renovação, né? Que possamos nos abrir para essa transformação com coragem, com paciência e, acima de tudo, com o desejo de ter uma vida sem tantas limitações, né? Onde possamos finalmente nos libertar, ser plenos, né? Porque, assim, uma coisa é certa, viu, gente? Aceitar isso e todas essas limitações como algo natural, como tem que ser assim mesmo. Eu sou assim por conta dos meus traumas e a vida é assim mesmo. Esse também não é um pensamento que ajuda, tá? Pegar isso para você como se fosse uma sina, como se fosse uma predestinação, como se fosse o seu merecimento, né? Como se fosse a sua jornada é essa. Será que é essa mesmo? Né? Será que viemos a esse mundo para isso, para sofrer? Será que estamos predestinados ao sofrimento? Ou se passamos por algo, apesar de moldar quem nós somos, sim, eu, a do Nortência, a Regina, a Ana, a Zilma, enfim, né, tantos que estão aqui, se são como são hoje, porque passou pelo que passou, mas e precisa continuar sendo assim? Você vai aceitar isso para você como que uma sina, uma predestinação, sem fazer absolutamente nada? Não é assim. Do mesmo jeito que o nosso cérebro se danificou com o nosso trauma, gente, existem boas notícias aí. Nós fomos feitos com um sistema renovável de autocura, de renovação. Já observou a Terra, né? A pessoa explora a Terra, explora a Terra, explora a Terra. Quando vê mesmo que já não aguenta mais, dá o que para ela? Um descanso. Não é isso? Dá um descanso, vai cuidando da terra ali, daqui a pouco, ó, o que parecia que não ia dar fruto nenhum, começa a produzir, 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 às vezes sem cuidados e produzindo, produzindo. Quando vê que o negócio está ficando, né, já exausto, aí tem que dar o que para a terra? Um descanso. Então, gente, nós fazemos parte da natureza e nós somos também autorrenováveis. Aqui não vai ter só notícia difícil hoje, não. Se você anotou aí, se você anotou que parte do cérebro pode encolher, que o seu córtex pré-frontal fica com dificuldade de se equilibrar, que o seu hipocampo fica com dificuldade de concentração, anota aí também sobre a neuroplasticidade, que é a capacidade de se autorregenerar de novo. Você não precisa manter os efeitos desse trauma com você para sempre. Não pegue isso como uma verdade absoluta. Passei por isso, vou continuar assim, meus efeitos são esses, eu tenho medo disso, daquilo, daquilo outro, não prospero, não trabalho, porque eu passei por isso. Como uma justificativa eterna para a sua infelicidade, como uma justificativa eterna para as suas dificuldades, para sempre isso. Para sempre é muito tempo, né, gente? Para sempre é muito tempo. Então, existem recursos. A neuroplasticidade é a propriedade do cérebro de modificar sua estrutura e função em resposta de novas experiências. Essa capacidade é especialmente útil na recuperação dos efeitos dos traumas, porque permite que novas redes neurais sejam formadas para substituir conexões associadas a memórias e respostas traumáticas. No contexto aí, né, de traumas que estamos falando, a neuroplasticidade nos ajuda a reformular experiências passadas, conduzir a intensidade das respostas emocionais e criar novas formas de lidar com situações desafiadoras. Traumas causam um estado prolongado de hiperalerta, onde o cérebro tende a quê? A reagir, né, a situações ameaçadoras. Esse estado ele é reforçado pela atividade elevada da amígdala, que é responsável por detectar o perigo. Parece um detector, né? Enquanto o córtex pré-frontal, que deveria ajudar na regulação dessas respostas, se torna agora mais preguiçoso, menos ativo e perde a capacidade de controle, de equilíbrio. Mas você pode reeducar
essas áreas para responder de forma muito mais equilibrada e controlada. Você sabia sobre a neuroplasticidade, sobre a capacidade de voltar isso aí? Você não precisa manter os efeitos dos traumas para a eternidade, tá? A neuroplasticidade é um estudo, né, da ciência que tem tem prova científica. Então não pegue isso para você como se fosse uma doença crônica. Seus traumas não precisam se perpetuar. Eles não são seus, eles não te pertencem. Ele não faz parte da sua trajetória. Ele não faz parte não tem que fazer parte, né, da sua vida, não precisa perpetuar. Então, assim, eu sei que surgem muitas questões, como, quando, enfim, mas apenas saber que existe a neuroplasticidade já é uma excelente notícia, né? Não é uma boa notícia isso? Saber que o cérebro tem um recurso de autorregeneração. Essa informação por si só, nesse domingo à tarde, já é uma notícia boa, não é? O que é que vocês acham, né? Já é uma boa notícia, né? Saber que você tem esse recurso, tá? Não é um recurso que alguns têm, não. Dona Bernadette, quer falar alguma coisa ou será que a mão estava aberta desde a outra vez? Deixa eu pedir para ativar o som. Pode falar, minha querida. Então, eu quero dizer que essa neuroplasticidade, né? Isso. Então, para mim é novidade, né? E mesmo eu sendo uma pessoa que eu gosto muito de garimpar, assim, as coisas que eu preciso e que vai me beneficiar, porque algumas coisas, assim, quando eu vou para os médicos, quando eu sei o que está acontecendo comigo, eu sempre procuro autoajuda de várias formas, não fico só no convencional. E mesmo sabendo, assim, ó, algumas coisas que me ajudam, mas eu não tinha ciência ainda total de que os meus traumas, eles me feriram tão profundo assim. Por exemplo, a semana passada vocês falaram das atitudes de uma pessoa que ela tem muitos traumas, que é tentar sempre ajudar as pessoas e fazer de tudo para que as pessoas não sofram, né? Vocês falaram semana passada sobre isso, e isso foi um gatilho para mim. Eu digo, poxa, eu sou assim. Se eu puder, eu não gostaria de ver ninguém nem sofrendo, eu faria de tudo. Às vezes eu vejo uma pessoa com problema, se eu pudesse, eu resolveria para ela. E o que vocês falaram a semana passada me ajudou a enxergar isso aí. E mesmo eu tendo alguma curiosidade em conhecer algumas coisas dos problemas, mas eu não tinha essa ciência ainda desse problema aí. Então, eu comecei a enxergar os meus traumas por outro ângulo, com outra visão, a partir do que vocês disseram a semana passada, que é exatamente isso que acontece. E para mim essa neuroplasticidade também é uma grande novidade e que eu vou fazer de tudo até para buscar mais conhecimento sobre ela, para me autoajudar, porque eu preciso demais dessa neuroplasticidade, demais. Isso. Muito bem, dona Bernadette. E é isso mesmo, gente. A neuroplasticidade é algo que vocês devem comemorar, sim, porque é um recurso que a ti pertence, tá? É algo que você tem. E claro que exige mais conhecimento sobre isso, né? Que a gente precisa saber de muito mais coisas, né? Que nessa terapia aqui não vai dar para a gente falar tudo, mas saber que existe dentro de você a capacidade de se reestruturar. Foi danificado? Foi. Mas nós temos um processo de autocura dentro de nós, de fábrica, tá? Não importa quem é seu pai ou a sua mãe, se você conhece, se você não conhece, não importa o que fizeram com você. Ninguém tira de você a neuroplasticidade, a capacidade de se reestruturar. Gente, descobrir isso é libertador, porque você para de aceitar o que você acha que é seu e vai ser perpetuado, o que você acha que é sua limitação eterna, o que você acha que é seu medo eterno, o que você acha que é sua fragilidade eterna pelo que você passou. Isso não te pertence, tá? Aceite para a sua vida o que é de bom e não agarre, né? Só porque você passou. Você tem medo, sim. Você tem alguns bloqueios, sim. Mas não precisa ser meu para sempre. Porque eu nasci
com esse recurso maravilhoso sobre a neuroplasticidade. Só para... Será que está um áudio ligado? Só para... Oh, agora que a dona Hortência vai conseguir ligar o áudio. Só para enfatizar um pouco mais, gente, existe abordagem na terapia, alguns recursos, né? Na psicoterapia, aqueles que conseguem fazer um tratamento mais individualizado. E sobre tratamento individualizado, gente, eu vou deixar claro aqui que nesse grupo haverão muitas oportunidades, tá bom? Como eu já falei, a equipe Alfa, ela tem muitos projetos gratuitos, como esse aqui que vocês estão participando. Existem muitos projetos pagos, sem entrar em contato com a equipe e solicitar uma consulta individual. Nós temos também esses recursos. E nós temos alguns recursos que são de preços sociais, o que tem ajudado centenas de pessoas, que é um valor, né, um pouco mais baixo, um valor mais acessível. Eu costumo dizer que está acessível a todos que desejam ajuda, gente. A todos. Porque existe esse projeto, né, de terapia em grupo, ele na quantidade de pessoas mais resumida, mas ele existe num valor muito social, que qualquer pessoa que deseja se cuidar, ela vai trocar 2 pastéis na feira, né, por uma ajuda, né, mensal de psicoterapia, né? O que vai determinar é o desejo seu de melhorar e de evoluir. Então, quero só deixar aqui que nesse grupo vamos ter a oportunidade de vocês entrarem nesse projeto, caso desejem. Enquanto isso, a equipe Alfa vai cumprir toda essa jornada que nós prometemos de 12 sessões, né, terapia em grupo, para que vocês venham aumentar a psicoterapia de maneira mais individualizada, né, de maneira mais personalizada, né, que a gente tem condições melhores de ajudar essa pessoa. Existem abordagens, né, que é muito eficaz no tratamento do trauma, porque se concentra na relação entre o quê? Pensamentos, emoções e comportamentos. Essas técnicas ajudam o indivíduo a identificar padrões de pensamentos automáticos, como a tendência de interpretar situações neutras, mas ela interpreta como ameaçadoras. Então, existe técnica na psicoterapia que ajuda a pessoa a identificar esse padrão de comportamento que está levando ela a esse sentimento, que leva ela a esse comportamento, que leva ela a esse resultado. E aí, nós, com a ajuda dessas técnicas, nós conseguimos reformular esses padrões. E a terapia ensina o cérebro a responder de maneira menos reativa, fortalecendo o córtex pré-frontal e reduzindo a atividade exagerada da amígdala. Não é lindo, gente, esse processo? Parece até uma mecânica, né? Parece até alguém abrindo o motor de um carro e dizendo, vou limpar aqui, vou ajustar aqui, vou limpar aqui esses filtros, né? Vou trocar aqui essa peça. É porque nós somos isso mesmo. Nós somos uma máquina superpotente. Você é uma máquina. E é assim mesmo que funciona. Tecnicamente falando mesmo. Nós encaramos o cérebro, gente, não só de maneira romântica e emocional. Ai, que lindo, nossas emoções. Não é só assim, não. A gente precisa entender cada parte do cérebro, o que é que funciona. Então, quando eu diminuo a atividade das amígdalas, a amígdala serve para quê? Identificar situações. Já viu um detector de metais? Tem pessoas que estão com a amígdala super reativada. Então, ela fica assim, ó, identificando tudo. Todo mundo está querendo fazer mal, está todo mundo querendo prejudicar, isso é uma ameaça, estão falando mal de mim, está detectando tudo ali, ó. Ela está super ativada. Por quê? Porque no passado fizeram mal a ela. E agora a mente dela entende que tudo agora vai ser mal também. Então, com as técnicas da psicoterapia, a gente consegue diminuir essa capacidade da amígdala de estar detectando tudo, gente. Para que detectar o mundo todo? Você só tem uma vida só para cuidar, né? Então, para de detectar tudo, diminui essa bateria aí. Então, isso dá capacidade para o córtex pré-frontal tomar decisões mais equilibradas. Com menos emoções dessa amígdala, né? Com menos emoções, o córtex tem vaga agora para pensar. Então, ele consegue, ó, se acalmar e equilibrar as decisões. E aí a pessoa volta a ser ou se torna alguém
mais equilibrado. É lindo, gente, de ver esse processo. Nós aqui na Alfa tivemos a oportunidade de acompanhar centenas de casos, né? De filhos, de pais, de marido e esposa, amigos, trabalhadores, profissionais, né? Pessoas da área da saúde, inclusive, terapeutas que buscam ajuda aqui na terapia, para fazer terapia, né? Então, nós temos uma experiência assim que é lindo de ver, sabe? A pessoa dizer assim, mas por que eu reagi assim antes? Porque a pessoa não entendia o funcionamento do seu cérebro. Mas Thalita ou qualquer outro método da Alfa, meu Deus do céu, quanto tempo eu perdi agindo assim, assim, assim. O negócio é mais simples do que eu pensava. É isso mesmo, gente. É a limpeza do motor. A gente só precisa, né, dar a cada peça, a cada função, a função correta para aquilo ali tudo. E é muito lindo de ver tudo isso, né? E uma pessoa, por exemplo, que foi, né, como já falamos aqui, né, vítima de um acidente de carro, pode, durante a terapia, aprender a distinguir os pensamentos de medo da realidade atual. Será que condiz uma coisa com a outra? Reduz o impacto do trauma na sua vida cotidiana. O cérebro, ele aprende que a situação presente não é uma ameaça, né? E a resposta do medo, ela agora fica mais tranquila. Existem outras técnicas, né? Como se você fosse se descentralizando ali, dos estímulos que despertam lembranças traumáticas, né? Como falamos no início, a exposição controlada e progressiva ao conteúdo relacionado ao trauma. O cérebro ele começa a desaprender a resposta do medo associado àquelas memórias. Esse processo fortalece novamente o hipocampo, ajuda a separar o passado do presente e reduz a reatividade da amígdala, ajudando o córtex pré-frontal a ser mais equilibrado, né? Uma pessoa que desenvolveu ansiedade, né, ao dirigir após um acidente, ele pode, através dessa exposição gradual, começar a praticar a condução em ambientes seguros, controlados, enfim. E isso modifica as vias neurais associado ao ato de dirigir, ao perigo iminente. Existem muitas outras técnicas que têm ajudado as pessoas a reconfigurar. Com essas técnicas, a neuroplasticidade é ativada em diversos níveis. A terapia cria novas vias neurais. Gente, consegue imaginar isso? Você, Tem gente aqui de 20, 25, 30, 40, 50, 60 e mais anos. Vocês conseguem imaginar novas vias neurais sendo criadas agora, nessa idade? Nessa idade, novas vias neurais. É possível, gente? É muito possível. Claro, você precisa acreditar, né? Porque você só vai buscar ajuda se você acreditar nisso. Se não acreditar, não precisa buscar ajuda, né? Porque isso é a capacidade do nosso cérebro. Essa é a capacidade que o nosso cérebro tem. Com essas técnicas, né? Essas novas vias, elas são formadas, elas são fortalecidas. Ela fortalece o hipocampo, né, que é responsável pela memória contextual, recupera a capacidade de identificar, né? A amígdala também, ela aprende a reduzir essa hiperatividade, ela identifica só o que é necessário. O córtex pré-frontal, ela é fortalecida e se torna mais calma e mais racional. Esses processos, gente, leva tempo, mas vale muito, muito, muito a pena. A neuroplasticidade possibilita não só a recuperação do trauma, mas também o desenvolvimento da resiliência. Com essa prática, né, de autoconhecimento, de regulação, você consegue construir novos recursos dentro de você. A forma como o cérebro, as conexões, as rotas neurais se tornam muito mais fortes, preparado para lidar com dificuldades futuras que todos nós vamos enfrentar. Então, quando a gente está mais preparado, né, os nossos traumas futuros podem ser evitados. Eu costumo dizer que a neuroplasticidade esse novo caminho neural, né, como uma floresta com a mata fechada.
Quando você vê um caminhozinho lá dentro daquela mata, será que alguém passou por ali só uma vez e já formou um caminho assim liso? Não, né? Será que foi só 2 vezes? Só 3 vezes? Para formar um caminho ali dentro daquela mata fechada, aquilo ali se tornou um hábito, né? Todo dia a pessoa passa por ali. Então, isso se tornou um modo de vida para que seja possível, né, criar ali um caminho. Então, a neuroplasticidade, esse recurso, gente, ele precisa entender se é isso mesmo que você quer. É por isso que não pode ser de vez em quando. Entendeu? Ele precisa entender se é isso que você quer para a sua vida. Então, ele começa a ver se você está repetindo isso todos os dias. Se você está repetindo todos os dias, então isso começa a criar uma nova conexão neural. Isso começa a ser familiar agora para você, esse novo modo de pensar. Quando você aprende as técnicas da psicoterapia, você aprende a parar e deixar com que cada parte do seu cérebro funcione como deve. Só que para que isso se torne um hábito, para que isso se torne real, para que isso se torne você mesmo, isso tem que ser praticado todos os dias, até você agir assim tão naturalmente. Você, por exemplo, pensa, programa, se preocupa com escovar os dentes? Você simplesmente acorda e escova os dentes. Você nem lembra de muitos detalhes. Se perguntar agora que qual é a sua escova, ou quanto tempo tem que você comprou ela, ou talvez você nem se lembre, porque você não está preocupado com isso. Você não tá, isso você já faz de maneira muito natural. Você faz isso de maneira que você já faz parte de você. Então, agir de maneira equilibrada, gente, quando a gente faz todos os dias, nós não agimos apenas de maneira equilibrada. Nós seremos pessoas equilibradas. Então, as coisas agora não nos afetam mais como afetavam antes. Os efeitos agora não tem mais o efeito na nossa vida como teve antes. Porque nós vamos deixar o nosso cérebro agora funcionando direitinho. Essa é a função da psicoterapia, né? E eu gostaria de falar aqui por muitas e muitas horas, né? É sempre muito maravilhoso. Eu fico vendo aqui o rostinho de vocês, né? Tão concentrado. Estava vendo aqui a Betânia aqui, ela ouve, ela presta atenção, ela dá risada, ela faz coração. E as pessoas, né, sempre muito atentas, né? A Lucicléia está ali sempre, ó, anotando. Tem muita gente aqui que eu gostaria, gente, de citar o nome, que eu estou lendo aqui, mas não dá para citar o nome, né, de todas as pessoas. Mas, assim, estar aqui, né, com vocês e ver o empenho de vocês de estarem, de estar anotando, de estar aqui valorizando esse momento, honra muito o nosso trabalho, viu? A gente se sente muito honrado porque vocês estão aí, estou vendo algumas pessoas com o ventiladorzinho ligado, porque está calor, uns lugares está calor, outros lugares está caindo muita chuva, né? Mas estamos aqui conectados em busca desse conhecimento. E se alguém quiser participar brevemente, eu vou deixar aqui uns minutinhos para você queira comentar o seguinte: o que você achou da neuroplasticidade? Hoje nós falamos dos prejuízos do trauma, né? Dos prejuízos do trauma. É assunto de trauma, é assunto para 15 dias falando aí direto, gente. Mas tentei buscar aqui o que realmente, né, fosse relevante para vocês. O efeito do trauma, a ponto de encolher parte do cérebro, né? Por causa do disparo de cortisol. Mas eu quero também que vocês comentem também sobre a neuroplasticidade, porque queremos sair daqui encorajados, né? Queremos que vocês falem como isso beneficiou você, quais são seus planos para o futuro, né? Como essa terapia de hoje, esse encontro de hoje beneficiou, para que eu desligue aqui essa câmera depois e fique pensando, puxa, que bom, pelo menos a Adriana se beneficiou da terapia de hoje, né? E ela ficou feliz, e ela agora vai fazer isso. Então, eu vou viver meu restante de domingo pensando nisso aí. Então, eu quero que vocês falem. Vou dar a oportunidade aqui para a Adriana, logo depois para a Ana Reis, e aí vou pedir aqui para ligar o som. Pode falar, Adriana. Olá, boa tarde novamente. Beijo para todos. Eu estou aqui assim, parada, assim, eu não sabia como isso é tão importante. Olha que, assim como a outra nossa amiga que falou aí bastante, né, que ela é muito voltada a esse conhecimento, também sou também muito voltada a esse conhecimento. Eu fico sempre buscando como entender, porque eu nunca achei que era assim que tinha que ser assim. Sempre me questionei muito, por que eu sou assim? Por que isso acontece comigo? Por que eu bloqueio nesses momentos? E aí eu comecei a estudar há muito tempo, fazendo perguntas familiares, como era mais nova, se teve alguma coisa que foi muito forte que eu me esqueci. E aí essas coisas começaram a vir, né? E esses traumas começaram a ter um formato.
Só que, ao mesmo tempo, eu me desafiava muito, né? Quem está aí, algumas pessoas na tela que me conhecem, sabe que eu me desafiava muito. Eu sempre disse assim, não, não, eu já tenho, já nasci com esse não, e eu tenho que buscar o sim, com muita dificuldade. Então, eu não sabia que essa forma é, assim, corajosa, né? Que eu não sabia que tinha, mas descobri que tenho, também fazia parte dessa neuroplasticidade, né? Que muitas vezes fazia com que esse trauma ficasse leve, ao ponto de até mesmo muitas vezes eu me esquecer. E às vezes quando eles vinham e eu chorava, vinha com menos dor, né? Então já tive muitos momentos de dor, dores profundas, choros assim intensos, de eu me auto-identificar como solitária, ter solidão, e depois eu me tornar uma pessoa muito alegre, e comunicativa e com coragem de falar aqui, porque eu não tinha essa coragem toda de falar tanto assim em público. Eu sou muito reservada. Então, você está sendo muito maravilhosa. Essa descoberta está sendo libertadora para a minha vida. Que top, Adriana. Muito bom ver você, querida. Muito bom saber. Hoje eu vou viver meu restante de domingo pensando, olha, pelo menos a Adriana, a gente ajudou aqui, né, a se ter um pouco mais de autoconhecimento. Ana, querida, você pode ativar seu som aí. Eu achei muito interessante duas frases que você falou, Thalita. É uma que a gente não pode ficar condicionada àqueles traumas, né? Passou, tudo bem, fez parte da vida, a pessoa viveu aquilo, né? E aquilo ali mexe com ela. E eu achei interessante que aquilo ali não precisa ser para sempre. O resto da sua vida você ficar condicionado naqueles traumas, né? E sobre a neuroplasticidade, né? Às vezes a gente coloca ela em prática sem saber do nome científico. Hoje você deu o nome científico para a gente, né? É neuroplasticidade. É muito, até bonita a palavra, né? É o ato de reconstruir o cérebro, outras possibilidades, né? Outras formas de ver a vida, né? E de viver a vida. Não se apegando àqueles traumas lá, como que se ele tivesse que estar junto e se agarrando a eles e que eles nunca mais vai sair da gente. E então eu achei muito interessante, porque às vezes no dia a dia, a gente coloca, como essa amiga nossa falou, Adriana, né? Ela também colocou em prática. É não aceitar, né, só o lado negativo, o lado ruim da vida, mas sim buscar melhorias, buscar melhor, cada vez está melhor. É colocar a neuroplasticidade em ação, né? Então eu achei muito bonito, muito lindo, todas as aulas, né? Uma mais linda que a outra. Então, assim, a gente começa a ver que a gente coloca em prática, só não sabia o nome científico, mas está muito válido. Valeu. Ah, obrigado, Ana, querida, pela sua opinião, pela sua exposição aí. Dona Raimunda, minha querida, quer falar? Ó, vou pedir para ativar o som. Vamos ver se a Dona Raimunda vai ativar o som lá. Isso, pode Conselheiro, falar. O que achou da aula de hoje? O que achou da terapia de a hoje? minha irmã, rica, fantástica. No segundo dia, na segunda reunião, eu até falei que eu tinha entrado para mim aprender a conviver com o filho que eu tenho, que eu, pelo jeito, entrar no grupo, ele não quis, mas eu aprendi hoje que eu posso me renovar. Renovar por essa explicação sua, Thalita. Você é fantástica. Eu sei como você aprendeu tanto, só uma cabeça que nós tem. Minha irmã, eu aprendi que eu sei que tem capacidade de renovar. Ah, o esquecimento, eu aprendi que eu vou melhorar. Porque você não falou nisso, mas sim, tem capacidade de renovar nosso cérebro. Eu vou trabalhar para isso. Não tem preço. Vim feito aqui porque foi fantástico. Obrigado, querida. Todo mundo batendo palma aí para a senhora, tá vendo? Ó, eu também. Parabéns, Dona Raimunda. Muito bom, muito bom. Eu sempre falo aqui, né, da minha vozinha que tem 92 anos. E assim, eu falo todos os dias, vamos deixar para morrer só no dia que morrer mesmo, né? Porque não vamos morrer antes do tempo, né? Então, cada dia é dia de comemorar, é dia de aprender, de se renovar. E a neuroplasticidade está com a gente até o último dia de vida, viu? Não acabou, não, e nem acaba, tá bom? É só a gente usar. Dona Ivone, querida, fale com a gente. Boa tarde.
Boa tarde, Boa querida. tarde, querida. Realmente eu quero agradecer pela sua palestra. Muito excelente mesmo, você está de parabéns. A gente aprende muito. Embora a gente, às vezes, estude muito sobre esses assuntos, mas às vezes assim não fica tão claro a forma como você passou. Porque vencer traumas não é fácil, né? Só quem realmente passa por algum trauma na vida é que a gente percebe assim, quão difícil é a gente dar continuidade. Então, quando a gente vence, a gente se sente realmente muito feliz, muito contente em saber que a gente está vencendo. Eu, no meu caso, eu perdi um sobrinho para mim, era como se fosse meu filho, né? Eu não tenho um filho, então, para mim, ter perdido ele não foi nada fácil. Mas, assim, o fato de da gente pensar positivo e nós nos concentrarmos no que é bom, a gente realmente saber assim que a gente existe dentro de nós a neuroplasticidade, o cérebro que é capaz de reaprender, isso nos faz ver a importância de nós continuarmos lutando, né? De nós continuarmos lutando para a gente pensar mais positivo. E quando vem algum pensamento que venha a nos abaixar mais a nossa autoestima, que a gente pense assim, ó, eu tenho capacidade, eu consigo vencer. E se outras pessoas vencem, por que que eu também não posso vencer? Aí, como você disse, não é que a gente vai esquecer da pessoa porque a gente ama, mas quando a gente olha para a pessoa e a gente vê as qualidades boas, o que realmente aquela pessoa trouxe de bom para a gente, isso nos dá mais força a gente continuar vivendo, a gente se torna pessoas mais resilientes, nós nos tornamos pessoas mais preparadas para enfrentar qualquer desafio, qualquer dificuldade que venha sobre a nossa vida. Então, eu só tenho muito a agradecer pela sua palestra, que só fez assim, aumentar mais ainda a minha motivação para estar sempre presente nesse encontro. Você está de parabéns. Muito obrigada. Obrigado, querida. Tá vendo? Ó, meu domingo já vai ser mais feliz com vocês aqui. Quando eu vou desligar, eu vou dizer, olha, a Ivone também. A Ivone também foi beneficiada e meu domingo não foi à toa, né? Eu vou pedir aqui agora para a Maria José ligar também o áudio. Eita, minha gente, eu falo que eu vou terminar na hora certa, eu vou te contar, viu, gente? Tá difícil aqui. Mas eu vou dar mais uma oportunidade a Maria José, depois a dona Zilma, tá bom? É isso, é impossível terminar um programa desse tão rico na hora prevista, na hora que é para terminar, né? Até mesmo nos nossos comentários, apesar que a gente tem que fazer um comentário breve, mas a gente termina se excedendo. Então, hoje é mais um dia que eu reforço, né? Eu gosto muito de pesquisar sobre a mente, né? O que é que nós temos tão de guardadinho. Então, estou também renovando e aprendendo coisas que eu não sabia, que é o caso da palavrinha aí, né? Neuroplastia. Foi as amígdalas que você falou, foi? Não, amígdala, mas é amígdala cerebral, porque tem as Ah, amígdalas. pronto. É isso que eu queria saber, se era daqui ou da cabeça. Essa eu não A sabia que amígdala tinha lá é tudo. detector né, das situações, né? Aí informa Pronto. tudo para o córtex pré-frontal e toma decisões, o córtex, quando está tudo ok, né? Aí quando não está tudo ok, a amígdala fica desesperada, vê um monte de coisa que tem, não dá vaga para o córtex pré-frontal exercer a função dele, a pessoa fica desequilibrada e vira aquela bagunça. Isso. Então, eu estou aprendendo, gente, porque eu convivo só. Meu esposo mora em outra cidade, eu convivo só. Então, qualquer situação de medo, qualquer situação de afronto, eu tenho que parar e pensar. Eu não posso deixar aquilo tomar conta de mim, né? Porque senão, não tenho ninguém para me socorrer naquela hora, tem que ser eu que parar e pensar: oi, não estou, não é isso não. Porque se você já de pensar um gato andando em cima do telhado, você acha que é uma pessoa que vai pular dentro de casa, principalmente quando você está só. Vem logo essa sensação, ó, alguém. Aí você olha para os quatro lados e agora o que é que eu faço? Não, pare e pense, não se desespere, não saia correndo, porque você vai acabar se machucando e depois você olha para trás o medo que ele matou. Na questão dos traumas, aí como falou de carro e tal, meu filho foi para o Pará, ele foi em busca de melhoria de vida, porque estrutura melhorzinha, e ele tinha pouco tempo que tinha comprado um carro. De volta, ele virou o carro. Não morreu ninguém, gente.
E será, se eu fosse outra pessoa desestruturada, desequilibrada, eu estaria doente e nada ia poder fazer. Então, botei meu equilíbrio na frente, usei essa parte aí, né, do neuroplasticidade, que eu nem sabia esse nome, mas na hora ele, né, e consegui sobreviver. O povo, mas você está dando aula, mulher, vá para casa descansar. Você, não, eu vou ficar aqui, porque aqui eu continuo só rindo, né? Aí o tempo passa, o pai de uma aluna trabalhando, a máquina cortou o braço. E aí ele continua dirigindo, só foi ele cicatrizar o braço, ficou cotozinho, mas ele disse, ó, tem o outro braço disso, eu tenho, eu tô aqui, ó, vou lhe ajudar. Então, a gente supera. Será que vai esquecer? Não, porque ele tá faltando um membro. E os membros da minha família estão vivos. O filho, a nora, o netinho, que na época tinha 1 ano e pouco, e até a cadela que estava no carro. Passaram uma semana na estrada para chegar aqui na cidade, mas também depois recupera. Ainda Deus foi tão maravilhoso que hoje tem 2 empregos, embora não superou tudo ainda, mas estão vivos. E como ele tem um equilíbrio, então nós estamos aqui. Agradecida demais dessa aula, que eu vou tentar ajudar a minha irmã, as 2 irmãs que elas passam por traumas, e quando eu falo parece um bicho que vai engolir, porque realmente eu não passo, mas eu passo paz, confiança, mas é difícil delas acreditarem por conta do trauma. Mas que bom que você está fazendo aí a sua parte, né? De aprender, colocar em prática. A melhor maneira de ensinar, tem uma frase que fala assim, o exemplo não é a melhor maneira de ensinar, é a única maneira de ensinar. Então, assim, você dando o seu exemplo, você vai ensinar. Os demais, seja por escrito ou por palavras, né? A pessoa vai aprender se quiser, né? Mas quando você mesmo é o exemplo, né? Fica quase impossível a pessoa não aprender, né? Com a sua lição. Vai colocar em prática outros 500, né? Mas pelo menos a pessoa vai ver que verdadeiramente funciona, né? Não é só palavras, né? Dona Zilma, vamos encerrar com Dona Zilma. Dona Zilma, me fale. Valeu a pena ter ficado aqui hoje, aprendeu alguma coisa? Me fala aí como é que a gente pode, né, se beneficiar dessa aula hoje. Pode ativar seu som aí. Tem que clicar aí para ativar o som. Isso. Ok. Ótimo. Então, Thalita, né? A sua aula foi realmente muito maravilhosa. Eu tenho assistido, né? Todas elas. Então, eu estou tirando bastante proveito, né? Das suas aulas. Está me ajudando bastante também. E essa de hoje, embora que todos nós temos vivemos certos traumas na vida, né? Eu também já vivi muitos traumas na minha vida. Embora que eu nunca tive, assim, pessoas para me ajudarem a superar esses traumas, mas eu, com minha boa vontade, né, de amor próprio, né, que eu tenho isso, essa qualidade eu tenho comigo mesma, eu tenho amor próprio, e meu esforço, né, eu consegui superar muitos traumas. Então, hoje eu vejo, né, esses traumas como coisas passadas, mas não esquecida, mas como lições de vida que eu tive, né? Então, essa sua aula de hoje também, para mim, foi muito edificante. Inclusive, você citou essa palavra, neuroplasticidade. Neuroplasticidade. Isso, é uma palavra também que, para mim, era desconhecida, né? Isso é novidade para mim. Mas eu vi o quanto ela também pode nos ajudar hoje, né? A entender como que nós podemos ter amor próprio, superando pequenos e grandes traumas, né? Fazendo uso dela e agindo de acordo, né, com a nossa própria necessidade. Embora que não é fácil, né? Como muitos aí comentaram, superar um trauma não é fácil, requer muita força de vontade, né? E determinação. E mostrar que a gente tem amor próprio. Então, se a gente ama a gente mesma, a gente vai conseguir superar, né, cada trauma. Então, a sua lição de hoje foi, para mim, muito edificante, sabe? Eu agradeço muito, né, porque eu estou convivendo com outras pessoas que têm problemas diferenciados, mas que também a gente pode tirar proveito com todos eles. E eu estou tirando bastante proveito com as suas aulas. Muito obrigada, viu? Ótimo, querida. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pelo depoimento de todos. Quando vocês forem lembrar desse nome, neuroplasticidade, para ficar fácil, ó. Neuro,
Aí depois você lembra de algo plástico. Quando você lembra de cirurgia plástica, uma cirurgia plástica é para reformular algo, né? Para consertar, reestruturar, né? Seja uma cirurgia plástica estética, seja uma cirurgia plástica, né? Sobre saúde, alguma coisa assim. Então, por que chamou neuroplasticidade? Entre outras razões, antes pensava-se que o cérebro era rígido, não poderia ser alterado. Né? Em estudos anteriores, há muitos anos atrás, achava justamente isso, que ó, uma pessoa que tem medo, ela não tem mais como, mexeu na estrutura dela e agora não tem mais como consertar. E aí depois, com outros estudos, foram percebendo que o cérebro ele tem essa plasticidade, essa mobilidade, essa capacidade de reestruturação, tá bom? Por isso que chamamos de neuroplasticidade. Então, novas conexões neurais podem ser formadas em qualquer idade. E isso é maravilhoso demais, gente. Agora, pronto, ninguém me segura mais. Já descobri isso, agora ninguém mais me segura, né? Eu sei agora que tem uma capacidade, né, de mudança, né, infinita, né? Você, enquanto vida você tiver, você tem recursos dentro de você para isso. Então, não vamos aceitar, né? A menos que não seja importante para você, mas você quer aprender algo novo. Não aprendi, tá? Eu tenho 60 anos, eu não aprendi. Gente, minha avó tem um aplicativo chamado Duolingo, né? Que é de idiomas. E aí eu baixei lá e era no espanhol. Daqui a pouco a minha avó ligando. Ô, Thalita, como é que faz para ter a versão paga aqui? Porque esse que falou aqui agora, eu já sei essas frases tudo aqui em espanhol. Agora eu preciso aprender frases novas, porque agora ele está só repetindo a mesma frase. E hoje ele está ficando muito sem graça. Quer dizer, 92 anos aprendendo um idioma, né? E querendo avançar para o próximo nível no aplicativo, porque diz que o negócio está muito fácil lá. Todo nome agora ela já sabe. Ele fica mandando clicar nos nomes e ela sabe nome, fazer frase. Então, assim, é tarde demais, gente, para mudar, para ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais equilibrada, com poder de decisão, uma pessoa resiliente, uma pessoa autêntica, né? Que não tem medo de falar quem você é, o que você gosta, o que você quer ir atrás, o que você quer buscar. Tá bom, gente? Então, que aos domingos estejamos aqui, né? Reunidos com pessoas corajosas, autênticas. Explore a neuroplasticidade o máximo que vocês puderem. Tô vendo Dona Maria conectada ali, uma senhorinha também. Então, assim, todos, gente, dos mais jovens, né? Como eu tô vendo aqui um jovem Cauã, como Dona Leida, eu acho, né? Leida Moraes, Dona Maria, né? Muita gente boa aqui conectado. E eu vou deixar vocês agora ou tirar o cochilinho da tarde, ou comer o pão de queijo, eu não sei o que é que vocês vão fazer, viu? Eu ainda vou estudar muito hoje, né? Estudar para mim também é hobby. Então, a gente tem uma formação, gente, tem alguns alunos que estão até aqui conectados, que serão futuros terapeutas também, viu, gente? Vocês estão conectados aqui com pessoas que querem ajuda, mas vocês estão conectados aqui com futuros terapeutas também, que estão fazendo a formação, né, de psicoterapia conosco. Segunda-feira é dia de aula, então eles estão aqui conectados para aprender mais também e serem novos profissionais que vão poder ajudar ainda mais pessoas. Tá bom, gente? Um lindo domingo para vocês, que honra foi para mim ter vocês aqui, tá bom? Um bom domingo para vocês. Obrigado por estarem aqui conosco. Vamos ver, vou até filmar o tchauzinho de vocês, ó, gente. Vou filmar o tchauzinho de vocês. Porque é lindo ver vocês dando um tchau no coraçãozinho. Deixa eu mudar aqui a tela. Olha, gente, quanta gente dando. Mudei aqui a tela. Eu acho que eu estava vendo só a primeira tela, ó. Muita gente aqui, de todo lugar, né? De todo lugar do país. Tem gente de outros países, que inclusive a gente colocou mais cedo por causa dessas pessoas, viu, gente? De outros países, tem gente aqui que fala português, da África, de alguns lugares que estão aqui porque foram o momento que podiam, né? A hora que podiam, então a gente decidiu se adaptar a eles. Era para ser às 17, né? Ficou às 2 por causa do fuso horário, tá bom? Obrigado por se adaptarem aí. Que honra para mim estar aqui com vocês. Beijo. Tchau, tchau. Até o próximo domingo. Vou até abrir o áudio de vocês aqui. Isso era aí. Que coisa feia, Thalita. Que falta de educação. Agora sim, vocês podem abrir o próprio áudio de vocês, se despedir, dar tchau. Tchau. Obrigada. Obrigada. Thalita, durma bem para decorar. Boa tarde, Yara. Ei, professor Yara. Tchau. Oi, Raimundo. Dona Raimunda, a gente aprende muito aqui, Dona Raimunda.
Oi! Bela. De que cidade vocês estão falando? Se quiserem falar de que cidade vocês estão falando. Eu sou de Falando de Aracaju. Camaçari, Bahia. Espírito Santo. Thalita, tem um recado pra Paragominas, ti. Pará. Fortaleza, Tem um Ceará. recado pra ti, Maranhão. Aracaju, Thalita aqui Sergipe. do Maranhão, Thalita. Do Maranhão, Bahia. alô pro Maranhão. Maranhão vem de carreata. Thalita Manuela, você faz chama, parte aqui do Manuela. lado da mãe de Lavínia. A mãe de Lavínia, sei, Dona Sebastiana. Conheça a gente nesse mundão, viu, gente? Fale, Manuela. Gente. Tchau. Tchau, tenham paz, eu tenho paz mental. Ótimo. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada por vir, Thalita. Aracaju também, Bahia. Camaçari, Thalita. Como Camaçari, é? Bahia. Camaçari. Paragominas, Pará. Camaçari, olha, Pará, gente, não fui no Pará. Camaçari, eu já passei ali porque eu sou de Salvador, viu, gente? Não sabe, eu sou soteropolitana. Rio moro em Real, São Paulo. Bahia. Eu estou Da onde? acompanhando. Rio Real, Bahia. Rio Real, Bahia. Gente, como é que esse povo encontrou a gente, hein? Fala aí. E a Serrinha, Bahia. É Deus, é a mão de Serrinha, Deus. Bahia. Gostei, viu? Gostei da resposta. É Deus, gostei, viu? Minha irmã está em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Como foi que encontrou a gente, André? Eu sou André e minha irmã é a Manuela, que tem aí iPhone. Ela está dando tchau também. Olha, eu estou amando, viu? Você não sabe o quanto eu estou sendo beneficiada com essa terapia. Oi, Quanto... Elizabeth, da Venezuela, você está aqui ainda? Como foi, André, que encontrou a gente? Eu sou daqui de Aracaju, Sergipe, e foi através da irmã Cleide. Cleide Moraes. Cleide Moraes, isso mesmo, porque a mudança dela foi, meu Jeová, Ali sem é palavras. demais, né? Uma potência ali. Com certeza, é verdade. E eu sou aqui de São Domingo. Logo vai ser psicoterapeuta de renome ali, viu? Potência. E é, São né? Domingos do Maranhão, Thalita. Eu sou no aqui de São Domingos do Maranhão. Sim. Maranhão vem de carreata, minha gente. O pessoal do Maranhão achou a gente e aí alugou, fretou uma caravana, porque todo evento que a gente tem, Maranhão está em peso. É verdade. E a gente está sendo muito beneficiado com essas aulas, Thalita. Oh, É coisa verdade. boa. Obrigado, amada. Coisa maravilhosa. Meus domingos estão sendo maravilhosos. Não troco por nada à tarde. Não troco por diversão nenhuma. Quando acaba, a gente sente saudade, né? Quando acaba, ser 12 semanas assim, né? 3 meses. Aí quando acaba, fica saudade. E eu relutava para fazer terapia, né? Mas tem uma amiga minha, uma irmã nossa da congregação, que ela é psicopedagoga. E ela me incentivava e eu relutava, mas chegou um momento que eu disse, não posso ficar relutando, tenho que encarar. E aí estou aqui, estou amando, viu? Estou muito feliz. Olha, um beijão para vocês, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Thalita. Tchau, Manuela. Eu tô aqui dentro do primeiro dia. Foi uma irmã que me inscreveu também. Estou gostando demais. Oh, meu Deus, que fofa! Obrigada, Dona Maria. Que linda a senhora. Deus abençoe, Thalita, mais e mais a sua vida e Amém. que continue fazendo a obra. Amém, obrigado, né? Que essa bênção para todos Você ajuda nós. as vidas. Viu? As vidas que vivem prisioneiras sem ter alguém para conversar e você ajuda. Deus abençoe. Amém, obrigado. Obrigado a vocês todos. Bom domingo. Obrigado, bom domingo para vocês também. Até o próximo domingo. Tchau, tchau.